Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Letícia e hoje irei falar sobre os miomas uterinos. Os miomas ou leomiomas são neoplasias benignas de células de músculo liso uterino e são tumores mais comuns do trato genital feminino. Eles acometem 20 a 40% das mulheres em idade reprodutiva. Esses tumores benignos surgem no miométrio, contendo quantidades variáveis de tecido conjuntivo. Eles são classificados conforme a sua localização em intramurais, na camada miometrial, com menos de 50% de seu volume protuindo na superfície serosa do útero, submucosos, localizados na camada interna do miométrio, com projeção para a cavidade uterina, subserosos, com possuem mais de 50% do seu volume projetado na camada serosa do útero, e pendiculados, ligados ao útero por um pendículo. Quando se localizam no colo do útero, são denominados cervicais. Agora falando da epidemiologia e fatores de risco, a maioria das mulheres com miomas sintomáticos estão na terceira e na quarta década de vida, sendo clinicamente aparentes em 20% das mulheres em idade reprodutiva. Os leomiomas raramente ocorrem em adolescentes e são mais comuns em mulheres nulíparas, obesas, de raça negra e com história familiar de miomatose. A incidência de miomatose é reduzida pelo tabagismo e pelo uso de anticoncepcionais orais combinados. Nenhum gene específico foi identificado como responsável pelo surgimento dos miomas. Anormalidades citogenéticas têm sido encontradas em aproximadamente 40% desses tumores examinados. Os fatos de miomas aparecerem durante a fase reprodutiva, aumentarem durante a gestação e regredirem após a menopausa sugerem sua dependência dos hormônios ovarianos. Embora não tenha sido encontrada diferença entre a concentração sérica de estrogênio na mulher com mioma e sem mioma, sua concentração é maior nos miomas do que no miométrio vizinho. Isso provavelmente se deve à diminuição do metabolismo do estradiol à estrona, causada por uma menor quantidade da 17-alfa-hidroxideshidrogenase nesses tumores em comparação ao miométrio. Além disso, a concentração de receptores de estradiol é maior em miomas do que no miométrio. O estradiol parece agir diretamente sobre a proliferação celular dos miomas ou mediado por fatores de crescimento, como EGF, IGF-1 e insulina. A associação da progesterona ao crescimento dos miomas também está estabelecida. Em comparação ao miométrio, existe maior concentração de receptores de progesterona A e B nos miomas. O índice mitótico dos miomas é maior na fase secretora do ciclo menstrual. Mulheres tratadas com acetato de medroxiprogesterona apresentam miomas com maior índice mitótico. Quando progestágenos são utilizados concomitantemente aos análogos do GnRH, a diminuição dos miomas é menor em comparação ao uso apenas do agonista do GnRH. Importante também é a diminuição do volume dos miomas com antagonistas da progesterona. A miomatose uterina é um sério problema de saúde pública. Entretanto, a gênese desses tumores ainda é pouco compreendida. Em relação ao quadro clínico, a maioria das mulheres com miomatose são assintomáticas, mas algumas apresentam sintomas que interferem no seu bem-estar. Os sintomas associados à miomatose são sangramentos anormais, aumento da frequência urinária, sensação de peso, desconforto no baixo ventre e dismenorreia. Os sintomas são relacionados diretamente ao tamanho, ao número e à localização dos leomiomas. Os subserosos tendem a causar sintomas compressivos e distorção anatômica de órgãos adjacentes. Os intramurais causam sangramento e dismenorreia, enquanto os submucosos produzem frequentes sangramentos irregulares e estão mais associados à disfunção reprodutiva. Qual a queixa mais comum relacionada à miomatose? Um sangramento uterino aumentado é a queixa mais comum relacionada à miomatose. Menorragia ou hipermenorreia, que é o sangramento prolongado e excessivo, é o padrão típico associado a esses tumores. O sangramento abundante pode levar à anemia, à falta de trabalho e a constrangimentos sociais. Acredita-se que o sangramento decorra do aumento da superfície intracavitária, que altera a contratividade do miométrio e dos vasos endometriais durante o período menstrual, levando ao engurgitamento e ao sangramento anormal. Já o sangramento intermenstrual provavelmente decorre da congestão, necrose e ulceração do endométrio que circunda o mioma, sendo menos frequente.
O aumento do volume uterino devido a miomas pode causar sensação de peso e de dor no baixo ventre, bem como compressão de órgãos vizinhos. Miomas de localização anterior podem provocar aumento da frequência urinária por compressão da bexiga. Mais raramente, miomas de localização posterior comprimem o reto, causando tenesmo e constipação. A obstrução ureteral por compressão é muito rara. Entretanto, cerca de 75% dos casos podem ser assintomáticos, sendo encontrados eventualmente durante exame abdominal, pélvico bimanual ou ultrassonográfico. Em relação ao diagnóstico, ele é baseado na história clínica, sinais e sintomas, no toque vaginal bimanual e na ultrassonografia. Ao exame ginecológico rotineiro, palpa-se o útero aumentado de volume com consistência firme, superfície lisa, regular ou não. Os exames de imagem são importantes quando existe dúvida diagnóstica, para diferenciar de outras massas anaxiais e para definir a localização dos miomas. A ultrassonografia abdominal pélvica é utilizada nas grandes massas pélvicas e a transvaginal nos úteros menores. A ultrassonografia transvaginal tem alta sensibilidade, de 95 a 100%, na detecção de miomas em úteros de tamanhos correspondentes a até 10 semanas de gestação. A localização dos miomas em úteros maiores ou quando esses são múltiplos é limitada. A instilação de solução salina intrauterina associada ao exame ultrassonográfico possibilita o estudo detalhado dos miomas submucosos, dos pólipos e dos intramurais, com compressão do endométrio. A tomografia computadorizada e a ressonância magnética são exames de exceção. A ressonância magnética permite a excelente visualização da localização e do tamanho de praticamente todos os miomas em útero volumosos, além de auxiliar no diagnóstico diferencial com adenomiose, mas o custo ainda é inviável. Falando das disfunções reprodutivas, em relação à fertilidade, estima-se que esses tumores estejam presentes em cerca de 5 a 10% dos casais inférteis. Após todas as causas de infertilidade serem excluídas, os miomas podem ser responsáveis por apenas 2 a 3% dos casos. Casais inférteis devem realizar a avaliação completa da infertilidade e apenas na ausência de outros fatores, a remoção de miomas submucosos, miomas que obstruam o osteotubário e miomas volumosos deve ser considerada. Em relação à gestação, aproximadamente um terço dos pacientes tem crescimento dos miomas no primeiro trimestre da gestação. No período restante, os miomas diminuem ou permanecem inalterados. Em um estudo de base populacional, descobriu-se que mulheres com miomas apresentaram mais frequentemente descolamento de placenta, sangramento do primeiro trimestre, trabalho de parto disfuncional, apresentação pélvica e interrupção por cesariana. O risco de descolamento de placenta parece depender do tamanho dos miomas, maior que 6 cm, e da localização da placenta. Outras complicações, como trabalho de parto prematuro, crescimento intrauterino restrito, dor, abortamento e ruptura prematura de membranas, são descritas em vários estudos observacionais. Se a associação entre essas complicações e a presença de mioma é casual ou se é devida a fatores de confusão, como idade, raça e amostragem, é algo que precisa ser melhor estabelecido. Indo agora para tratamento, mulheres com miomatose assintomática não necessitam de um tratamento, apenas de acompanhamento e exame ginecológico de rotina, exceto aquelas com miomas muito volumosos ou que provocam compressão ureteral. Já os miomas sintomáticos devem ser considerados a idade da paciente, a questão da proximidade da menopausa, o desejo da gestação, os sintomas provocados, o tamanho e a localização dos miomas. O tratamento pode ser clínico ou cirúrgico. No tratamento clínico, o objetivo é o alívio dos sintomas. Tem como vantagens permitir a conservação do útero e evitar os riscos inerentes às cirurgias. Como a grande maioria das pacientes com miomatose tornam-se assintomática após a menopausa, o tratamento medicamentoso pode tornar os sintomas aceitáveis até a chegada da menopausa. Além disso, em função da dificuldade de distinguir entre sintomas relacionados aos miomas e aqueles secundários à anovulação, que poderiam contribuir para o sangramento anormal, justifica-se o tratamento clínico previamente à cirurgia. Dentro do tratamento clínico, existem os progestágenos, o gelinona, a mifeprestone, o CPRM, os análogos do GnRH e os dispositivos intrauterinos liberadores de levonorgestrel. Falando um pouco mais dos progestágenos,
Em função do seu baixo custo e da facilidade de administração, é a primeira escolha para o tratamento dos distúrbios menstruais disfuncionais. Os derivados da 19-norprogesterona apresentam maior efeito antiestrogênico e menor efeito androgênico, trazendo melhora nos casos da menometrorragia, tanto quando usados na segunda fase do ciclo, como quando usados de forma contínua. O acetato da medroxiprogesterona, 150 mg intramuscular a cada 3 meses, também é bastante utilizado por causar amenorreia e diminuir a anemia. Os progestágenos não são utilizados para diminuir o volume dos miomas. Quanto aos contraceptivos orais, não há evidência de que sejam efetivos no tratamento dos miomas, mas são eficazes para a correção do sangramento uterino disfuncional. Já os análogos do GnRH, por causarem um estado de hipoestrogenismo, os análogos do GnRH levam à redução do volume dos miomas e à diminuição do sangramento, podendo facilitar a cirurgia e melhorar o hematócrito no pré-operatório. Os análogos do GnRH são medicações efetivas no tratamento clínico, levando à redução de 35% a 60% do volume dos miomas em 3 meses. Normalmente são utilizados no preparo cirúrgico das pacientes, pois em função dos efeitos colaterais, como perda de massa óssea, distúrbio do perfil lipídico e sintomas climatéricos, não devem ser usados por mais de 6 meses. Caso não seja realizada a cirurgia, a interrupção do tratamento com análogos leva ao reaparecimento da doença, motivo porque os análogos do GnRH são utilizados principalmente para contemporizar e permitir a recuperação do hematócrito antes da cirurgia. Os antagonistas do GnRH apresentam resultados similares aos recém-descritos, porém com rápido início de ação. Já os dispositivos intrauterinos liberador de levonorgestrel, estudos observacionais têm mostrado redução no sangramento e melhora no hematócrito de pacientes com menorragia, sem significativa disfunção ovariana. Revisão sobre miomatose e de liberador de levonorgestrel realizada concluiu que existe melhora do sangramento sem haver redução das dimensões uterinas e dos miomas. Miomas que causam distorção de cavidade uterina ou miomas submucosos são contraindicações ao uso desse dispositivo. Indo agora para o tratamento cirúrgico, esse é o definitivo da miomatose sintomática. Os doimiomas são as principais indicações de histerectomia. Além da histerectomia, nós temos também a miomectomia e a embolização. Falando mais sobre a histerectomia, ela está indicada nas seguintes condições: presença de sintomas e falha no tratamento clínico associado a sangramento uterino anormal com prole constituída ou sem desejo de engravidar. A histerectomia abdominal pode ser total, intra ou extrafacial ou subtotal. A intrafacial, em comparação à extrafacial, compromete menos a anatomia vaginal. Geralmente, reserva-se a histerectomia subtotal para situações de dificuldade técnica intraoperatória, desde que a paciente apresente colpocitologia oncótica e colposcopia normais e faça controle ginecológico periódico. A retirada do útero pode ser totalmente realizada por técnica videolaparoscópica ou pela associação de técnica vaginal à laparoscópica. Essa opção baseia-se em diversos fatores, incluindo características clínicas da paciente, úteros em até 500 cm, habilidade e experiência do cirurgião, técnicas de maceração dos miomas, morbidade e custos associados ao procedimento. Já a miomectomia, a indicação dependerá do desejo da paciente de manter a fertilidade e o útero. É importante ressaltar que a recorrência de miomas é estimada entre 15% e 30%, sendo que 10% das mulheres necessitam de uma nova intervenção. A miomectomia pode ser por laparotomia, via vaginal, via laparoscópica ou histeroscópica, dependendo da localização e do número de miomas a serem retirados. As complicações relacionadas ao procedimento aumentam com o número de miomas e o risco de recorrência é menor quando apenas um mioma está presente e é retirado. A laparotomia é indicada para a maioria dos miomas intramurais. A miomectomia via laparoscópica é indicada para a miomectomia em úteros não muito volumosos, menor que 17 semanas de gestação, com miomas subserosos ou com poucos miomas intramurais, menor que 3 miomas. Nas pacientes com miomas intramurais profundos, cujo objetivo é uma posterior gestação, essa via deve ser evitada. Miomas protuindo pelo orifício cervical externo são retirados por via vaginal. A histeroscopia é atualmente a melhor forma de abordagem dos miomas submucosos.
os submucosos com componentes intramural ou os intramurais com compressão do endométrio e distantes da serosa também podem ser abordados por via estereoscópica, necessitando eventualmente de mais de uma intervenção. Indo agora para a embolização da artéria uterina tem sido utilizada para tratar uma série de problemas hemorrágicos em ginecologia e obstetrícia, sendo uma nova opção para o tratamento de miomas sintomáticos com melhora da menorragia e diminuição do volume uterino. A embolização da artéria uterina apresenta a vantagem de tratar todos os miomas simultaneamente, ser pouco invasiva, não provocar aderências e permitir rápido retorno ao trabalho. Entretanto, o risco de insuficiência ovariana, mesmo que temporária, reserva esse procedimento para pacientes que não desejam gestação. As complicações associadas ao procedimento incluem dor abdominal, febrícula, infecção, expulsão do mioma, necessidade de histerectomia após o procedimento de 1 a 2% e morbidade de 0,1 a 0,2 por 1000 procedimentos. Outro aspecto desfavorável é o fato de não termos o resultado anatomopatológico, podendo retardar um diagnóstico de leiomiosarcoma. Bom, essas são as nossas referências e muito obrigada por assistir a nossa aula.